prece para a nossa oração. Então, vamos nos acomodando confortavelmente. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecer ao nosso Pai pela semana que tivemos e pela oportunidade de estarmos aqui novamente presentes no dia de hoje. Vamos pedir que os Espíritos de luz nos iluminem esta casa, a todos aqui presentes, e que envolva a nossa palestrante. Que assim seja, graças a Deus. Vou deixar água aqui? Pode deixar, obrigada. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Voltando à vida normal, né? Depois de tanto tempo. Gostoso aqui. A gente teve as nossas palestras virtuais, mas a vibração não é a mesma, né? Nós somos seres que precisamos uns dos outros, precisamos dessa interação e precisamos da vibração do plano espiritual aqui presente. Então, vamos aproveitar esse momento e usufruir desse benefício. Hoje nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. É todo um capítulo que fala sobre o Consolador Prometido. Aliás, é um tema que cada vez mais, né? Parece que cada vez mais nós precisamos desse consolo, dessa ajuda, desse apoio que Jesus nos prometeu, né? Prometido, e que nós precisamos saber como acessar isso, né? Se nós formos... Deixa eu ver. Ué, não está... Aqui. Se nós formos à Bíblia, a qualquer Bíblia, no Evangelho de João, aqui, no capítulo 14, especificamente, começando nos versículos 15 e terminando no 26, nós vemos Jesus falando do Consolador Prometido. Então, o assunto Consolador Prometido não é um assunto do Espiritismo, é um assunto do Evangelho. O Espiritismo explicou muito bem como nós vamos ver, o que é esse Consolador Prometido, por que Jesus prometeu, como que ele prometeu e como que ele cumpriu, como que ele cumpriu essa promessa. Então, o texto do Evangelho, lá no Evangelho de João, fala no versículo 15, começa assim, e aí é que a gente tem que começar entendendo as palavras e não passando sem elas, né? Então começa assim. Então, a condição primeira que Jesus fala ali é o amor que nós temos que ter a Ele, ou por Ele, né? Esse amor não é o amor daquela pessoa que chega na igreja, ou chega aqui, né? Abaixa a cabeça e fala, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não, isso não é amor, né? Ele fala assim, mais, guardai os meus mandamentos. Então, a primeira emoção de amor é entender, acatar, praticar. Então, não basta conhecer, nós temos que praticar o que Jesus ensinou. Isto demonstra o nosso amor por Ele. Então, essa é uma condição primeira para que a promessa seja cumprida, ou seja, para que a gente usufrua da promessa, porque cumprir a promessa Ele cumpriu, né? Então, vamos lá. Amar a Deus, amar a Jesus é cumprir os mandamentos, que é a parte mais difícil. Porque acreditar, ler, conhecer, estudar, isso é a parte mais fácil. Cumprir é a parte mais difícil. Aí ele diz, se vocês me amarem, se vocês me amam, se vocês cumprem os mandamentos. E aí ele diz, eu rogo ao meu Pai, a Deus, e Ele vos outro consolador. Ele fala em outro porque ele era o primeiro, ele era um.
que ele está falando, eu vou mandar outro, a fim de que fique eternamente convosco. Então, ele veio, ele foi, e ele disse, eu vou mandar, mas esse homem vai ficar com vocês eternamente. E ele fala, o Espírito de verdade, que o mundo não vai conhecer, que ele, o mundo de 2 anos atrás. O mundo atrás não podia conhecer o Espírito de verdade. Por quê? Porque ele não é visível. Mas quando vocês vão conhecê-lo, e ele ficará convosco e estará em vós. Olha esse estará em vós aqui, porque nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. O que é estar em nós? Estará conosco e estará em nós. Porém, Consolador, e ele fala de novo, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, e aqui mais uma coisa importante, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Então, ele está fazendo uma promessa, olha, eu estou aqui e eu estou ensinando, mas o meu Pai, eu vou... E o meu Pai vai enviar a vocês um outro Consolador, e este que virá vai ficar para sempre, e este que virá vai explicar para vocês todas as coisas, e, além de tudo, recordar tudo o que eu falei. Tá? Então, olha quanta coisa importante em alguns versículos aqui. 1, 2, 3, 4 versículos. Tá? Então, vamos lá entender um por um. Aí nós vamos no dicionário só para entender o que é a palavra consolar. Consolar é aliviar a aflição ou o sofrimento de alguém. Aí você fala assim, é para mim. Certo? É para mim. É difícil alguém aqui que não levante a mão e fala assim, estou nessa. Né? Verifica-se por essas palavras que esse Consolador, né, essa entidade que viria, que foi prometida por Jesus, tem 3 missões na Terra. E predomina o sofrimento? Predomina. Esmagadoramente? Sim. Todos de sofrimento. Todos. E isto aqui tem a ver com isto aqui. Ok? Isso já é um esclarecimento. Isso é uma condição do nosso estágio evolutivo que a própria doutrina vai explicar depois, né? Uma coisa que é difícil é você viver sofrendo ou viver com dificuldades que, no fim, são também sofrimentos, sem saber porquê, sem entender porquê. A primeira coisa, quando acontece alguma coisa na vida da gente fora do programinha, né? Fora da rotina, fora daquilo que a gente imagina que seja a nossa vidinha, fala, pô, mas por que comigo? O que aconteceu? O que eu fiz? Por que comigo? O porquê comigo talvez seja a pergunta mais feita na Terra. O porquê comigo? Por que eu? Então, a gente,
quando fala porque, você já sabe que já vem bomba, né? Já vem sofrimento pela frente, e às vezes grande. Se você fala porque comigo, já passa, se a gente fala, né? Já passa a mensagem de que você não sabe por quê. Agora, é muito complicado sofrer sem saber por quê. O sofrimento sem saber por quê causa dois efeitos. Ou a revolta, e aí, né, aí é complicado, porque aí a pessoa se revolta, começa a tomar atitudes, vamos dizer assim, em confronto com tudo que ela vinha fazendo anteriormente, ou contra os outros. É o estado de revolta, é o pior possível, mas é compreensível. Já não sei porque eu estou sofrendo, já que eu acho que eu não mereço, eu vou me vingar. Outra possibilidade é a pessoa cair na apatia e não luta mais. Ah, não vale a pena. Eu vou sofrer mesmo, então deixa eu vou sofrer. Se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Não acho que não mereço, Deus não é justo, mas eu vou sofrer. Nenhuma das duas situações é o que se espera. Não é o que se espera, é o que precisa ser feito. Mas para que a gente consiga fazer a coisa certa, eu preciso entender. Então, entender já dá a possibilidade de eu tomar uma decisão mais correta. Uma coisa é verdade, e a gente tem que ter na cabeça, né, tem que ter na mente, independente de eu falar o que eu vou falar adiante. Com aquilo que Jesus já tinha falado há 2000 anos atrás, a gente já tem condições de não tomar atitude muito errada. Como ele já tinha dito que Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é bom, para dessa premissa, nada que me aconteça pode ser uma má decisão de Deus a meu respeito. Então, tem alguma coisa que eu preciso entender. Então, ao invés de eu me revoltar, ao invés de eu entrar no estado de apatia e não fazer nada, eu vou querer saber e vou tentar entender por quê. E a resposta existe? Existe. E está aqui, no Consolador Prometido. Vamos lá, tudo bem? O Jesus já disse lá, quando ele começou a pregação dele, lá no Sermão da Montanha, o primeiro sermão dele foi o sermão chamado Sermão das Bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança que ele falou foi: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já começou aí. Ele fala de sofrimento e fala de consolo. Só não fala como. Não falou como. E ele vai dizer por que ele não falou como na hora. Mas como que alguém aqui, você lê, você fala assim, não, eu vou tentar me aproximar da religião, eu vou tentar estudar o Evangelho, eu vou tentar, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu continuo não entendendo por que eu estou sofrendo. Porque eu continuo entendendo por que isso aconteceu comigo. Então, não há como você ser feliz, você ser ditoso, você ser, vamos dizer assim, produtivo na sua vida, sem você não saber por que você sofre. Então, se Jesus falou bem-aventurados os aflitos, alguma razão ele teria para falar isso, e a gente precisa, de novo, nós precisamos entender. Para entender, nós precisamos buscar a informação, buscar o entendimento, e não ficar na passividade ou esperando que ele faça as coisas que eu tenho que fazer. Aí, continuando a promessa, ele fala assim, Jesus promete outro Consolador, e ele fala no Espírito de verdade, e fala que o mundo ainda não conhece. Por que o mundo não conhece naquela época? Nós estamos falando, ele falando daquele mundo daquela época. Porque o mundo não estava maduro para entender esse Consolador. Se, portanto, o Espírito de verdade ele tinha que vir mais tarde, é que Jesus não disse tudo. Tem muitas vertentes religiosas, e aí a gente não está criticando, porque cada um tem o direito de pensar do jeito que quer, que dizem que o Evangelho tem tudo. Não tem.
Não tem ainda. Por que Jesus não disse tudo? E ele fala, o mundo ainda não podia conhecê-lo. Se a gente vem depois, estudando a doutrina, entender que nós estamos num processo educativo do espírito. O processo educativo, você manda a criança para a escola, e no primeiro ano ela recebe toda a informação que ela tem que sair da universidade? Não. O processo educativo não é progressivo, ele não é adequado à maturidade da criança, à maturidade física e à maturidade mental, à maturidade emocional da criança. O processo educativo não é progressivo. Nós estamos numa escola. O nosso processo educativo é progressivo. Então, Moisés disse tudo, Jesus não disse tudo, e a doutrina talvez não tenha dito tudo. Talvez tenha mais coisa para frente. É de se supor que se o processo é educativo e nós vamos evoluindo lá para frente, não sei quando, não sei onde, não está prometido ainda, a gente vai saber de mais coisas. O que a escola ensina para a criança? Aquilo que ela precisa saber naquela etapa? Como é que o processo educativo do espírito para nós é? Cada etapa a gente aprende aquilo que precisa saber. Não vamos nos preocupar com o todo, vamos nos preocupar com a nossa etapa. Então, se ele não falou tudo, é porque não era hora de falar. Certo? E ia chegar a hora de falar. Né? E aí ele faz ainda uma seguinte observação. Essa predição, essa promessa, é uma coisa muito importante do ponto de vista religioso. Ele disse, Jesus não disse tudo o que tinha para dizer, porque não teriam compreendido tudo. E hoje, quando a gente estuda a doutrina, a gente vai chegar à conclusão, se ele tivesse falado isso lá, não ia dar certo. Aquilo que ele falou não deu. Porque ele foi crucificado exatamente por aquilo que ele falou. Imagina se ele tivesse falado mais. Né? Não teriam compreendido, e ele não falou tudo, não foi só para nós. Né? Quando eu digo para nós, é porque provavelmente alguns de nós estavam lá, junto com ele, naquela época. Outros um pouquinho antes, outros depois. Mas nem aos apóstolos ele não disse nada mais do que ele falou no Evangelho. Não tem ensinamento secreto que ele falou para o apóstolo e não falou para nós. Não tem isso. Ele não falou para ninguém. Ele disse, olha, eu vou falar o que eu posso, e o que eu não posso, eu vou falar mais tarde. Eu vou mandar alguém para falar para vocês. É importante que vocês façam aquilo que eu falei agora, e se preparem para a próxima etapa. É a escola? É a escola. Se uma criança chega para você e fala assim, uma criança de 10 anos, tem um celular na mão, fala assim, mãe, me explica como que aparece a imagem aqui no celular. Como é que eu consigo falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo? Você vai tentar explicar para ela? Se você explicar, você vai explicar em poucas palavras, não vai dizer tudo o que tem que dizer, e ela vai entender do jeito dela. Por quê? Porque a aula de física, de magnetismo e de todas as leis que regulam e que explicam e que fundamentaram o desenvolvimento dessa máquina só vão ser explicados para essa criança quando ela tiver lá seus 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, 18, sei lá, talvez na faculdade. Quando ele aprender toda a parte teórica, a parte do fundamento da ciência, aí ela vai olhar para o celular e falar, agora eu entendo como é que a figura aparece aqui. Por quê? Então, não adianta falar coisas no momento errado. Isso vale para nós também. Mas tem um momento certo, e o nosso momento certo já chegou. Tudo bem aqui? Então, vamos lá. As razões que justificariam a promessa de Jesus, ou seja, a promessa de que ele mandaria depois, né, a inoportunidade de uma revelação total e completa, numa época que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Crianças espirituais. Éramos pessoas com corpos de adulto,
até bem maduros, né? Aquelas pessoas estavam lá, velhos, mas ainda imaturos do ponto de vista espiritual para receber informações fora de hora. Tá? Outra coisa importante, o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas pelo Evangelho. Ele sabia que ele iria trazer coisas, trouxe o Evangelho, disseminou o Evangelho, ficou aqui conosco. As pessoas foram nascendo, renascendo, esqueceram o Evangelho, né? E não viveram de acordo. Nós somos a prova viva de que isso aconteceu. Nós estamos em contato com o Evangelho há quanto tempo? Há quanto tempo? E há quanto tempo a gente pode dizer honestamente, não, eu vivo aquilo que eu aprendi, que eu sei que tem que fazer. Então, nós somos a prova disso, a falta da vivência. Nós estamos ainda nessa situação. Mas ele falou, eu vou voltar lá e dar um empurrão nessa história. Além disso, né, além dessas duas razões, teve uma razão ainda mais importante, ou tão importante quanto. Né? O Evangelho seria desvirtuado. E ele disse que o Espírito da Verdade viria lembrar o Evangelho original e restabelecer todas as coisas. Então, a gente vê que, ao longo desses 2000 anos, quantas interpretações do Evangelho apareceram? Quantas interpretações apareceram? Dezenas, centenas? Né? E o próprio Kardec afirma, no capítulo 17 da Gênese, do livro A Gênese, que foi o último livro que ele escreveu, olha o que ele fala. Ele diz, os ensinamentos do Evangelho terem esses 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações da mensagem de Jesus. Então, foram 2000 anos de criminosas deformações. Isso é seríssimo. Então, havia de ter um momento onde ele voltasse, né? Onde a informação original voltasse, para dar uma arrumada na casa e tentar dar um impulso nesse processo evolutivo. Então, o retorno, a vinda do Consolador, é a arrumada na casa. É a lembrança, a correção de rota e o consolo. Ok? Qual deverá ser esse enviado? Então, por que a gente acha, né? Porque a doutrina espírita é aquela que se coloca na posição de Consolador, como sendo o Consolador que Jesus prometeu. Então, por que isso? Quando ele diz, pedirei ao meu Pai e ele enviará outro Consolador, ele indica claramente que não era ele. Porque se é outro, não é ele. Certo? Pois, do contrário, ele diria, eu volto e vou continuar o trabalho. Ele falou, não sou eu, é outro. Né? Como ele acrescentou, como ele fique eternamente convosco e estará em vós, essa proposição não podia se referir a uma pessoa que está eternamente conosco, porque ninguém fica eternamente aqui. Né? E além disso, estar em nós dá a entender que ele faz referência a uma doutrina ou a um conjunto de informações que, com efeito, né, como resultado, quando nós tivermos assimilado, ela está eternamente conosco. É uma aquisição do Espírito, ou seja, eu recebo uma informação, eu recebo um conjunto de informações, assimilo essas informações e ela é minha propriedade. Então, ela está eternamente comigo. Está comigo e está entre nós, porque ela é compartilhada com as pessoas que a adotaram. Então, por isso é claro que esse Consolador não era ele mesmo. Tá? E por isto, para nós, é claro que deveria ser uma doutrina, um novo conjunto de informações. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, deduz-se do que ele falou, a personificação de uma doutrina consoladora,
cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Isso está na Gênese de Kardec, no capítulo 17, no item 39. Então, aqui Kardec explicando por que esse Consolador prometido não era uma personalidade, e sim um conjunto de informações trazido por aquilo que ele chama de Espírito de verdade, o Espírito da verdade. A revelação cristã, e aqui nós vamos falar do processo educativo, né? Por que essa coisa tem essa sequência, né? A revelação cristã sucedeu à revelação de Moisés e depois foi sucedida pelo Espiritismo. Então, o que a gente observa aí é aquilo que eu estava falando, esse processo educativo gradativo, aonde você dá primeiro 10 mandamentos, depois um evangelho mais completo, né? E depois um conjunto de informações que abre o leque e mostra e explica tudo o que a gente precisa saber. Não explica tudo do universo? Não, porque a gente não precisa saber disso ainda. A gente precisa saber aquilo que nos atém a este planeta e como nós não devemos nos comportar nesta fase evolutiva. Então, este é o processo. Moisés trouxe um pouco, Jesus ampliou e o Espiritismo amplia. Quem que comandou tudo isso? Quem é o chefe de tudo isso? Jesus. Ele comandou a vinda de Moisés? Óbvio. Ah, e quem é o chefe de Jesus? O chefão lá em cima, Deus Pai. Então, Deus Pai, Jesus comandando Moisés, Jesus trazendo a doutrina, o Evangelho, e Jesus comandando a vinda do Consolador, como ele mesmo prometeu. Seu compromisso com a verdade, que fala em ensinar todas as coisas, fala de uma nova revelação, que nós chamamos da terceira revelação de Deus aos homens. Então, é isso que eu estava falando, a lei de Moisés mais restrita, jardim da infância, né? Jesus lá no curso fundamental e a doutrina espírita já lá no curso médio. É universitário? Ainda não. A gente pode fazer uma analogia, por tudo que lê, que nós estamos assim no fim da adolescência do espírito, entrando na idade adulta, ou seja, tem muito chão pela frente. Tá? Mas a gente sabe, na vida material, a adolescência é um período complicadíssimo, porque você sai da infância, sai da ignorância, começa a perceber o mundo e começa a ter que se orientar e fazer as coisas certas. E é a época que a gente mais faz coisa errada. Então, nós estamos meio nessa fasezinha aí. E aí vem a doutrina e fala assim, olha, está aqui o que vocês precisam saber para fazer a coisa certa. Tá? Então, qual que é a condição da doutrina espírita? E quando ele fala aqui, espíritos sábios e amorosos, é o famoso Espírito da Verdade, muitas vezes também chamado de Espírito Santo. Então, não é um espírito, são muitos espíritos santificados. Então, não é um, muitos. E muitos que vieram nos ajudar através da codificação, né? E essa doutrina, esse conjunto de informações que Kardec trouxe, preenche totalmente aquilo que Jesus falou lá no Evangelho, né? Procura lembrar o que Jesus nos ensinou, então, lembra realmente, remonta ao Evangelho primitivo, reestuda a letra do Evangelho primitivo, ensina muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar, ensina muito mesmo, tá? E consola os que sofrem, nós. Por quê? Porque ele mostra a causa e a finalidade do sofrimento humano. Aqui vamos fazer um parêntese, só para a gente não ir um pouquinho para frente. Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente é que sofrimento é castigo. Sofrimento não é castigo. E é isso que a doutrina vem explicar exaustivamente. É lógico que é muito difícil, depois de centenas de anos, eu diria milênios, pelo menos 2 ou 3, talvez, acreditando em castigo de Deus, você mudar o seu modelo mental, o seu padrão mental, o seu set mental, e achar que aquilo que era castigo não é castigo de um dia para a noite. Não é fácil,
mas tem que ser feito. Sofrimento, dificuldade não é castigo. Ou é restauração. E agora aumentou lá. Restauração restauração do erro. É a mesma coisa que você fala para a criança. Você sujou ali? Sujou, sabia que não era para fazer? Agora vai lá e limpa. Limpa. Limpa e deixa limpinho. Se você for limpar para a criança, o que ela vai aprender? Que vale a pena sujar, porque tem alguém que vai lá limpar. Agora, se você educar essa criança dizendo, quando eu te disse que é para não fazer isso, tem uma razão e é para não fazer. Se você fizer, você vai lá e conserta. Isso é educação, não é? É o que ele faz com a gente. Só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente sujou o chão em outra encarnação. Não lembra mais. E hoje chega aqui com a maior cara de santo e fala assim, eu não sei o que eu fiz. Não sei. Eu não mereço. Eu, tipo assim, não sei. Fui ótima, fui boa, nunca fiz mal a ninguém. E agora está me acontecendo isso. O senhor não está entendendo, o senhor não está me entendendo, né? Tudo bem, não quer me olhar? Tudo bem. E aí a gente fica nesse joguinho infantil, né? Não é isso, né? Brincando, mas é assim que a gente acaba se comportando. Faz aquela cara de vítima, chora pra caramba e não resolve absolutamente nada, porque ele não está, ele é absolutamente imune ao nosso choro, à nossa birra, à nossa se atirar no chão e fazer escândalo, porque o objetivo dele é maior, é educar. E nós não vamos morrer, por mais que a gente desencarne, gente, desencarnar é uma coisa, morrer é outra. Esse negócio de morrer não existe. Eu desencarno, mas não morro. Tudo bem? É outro set mental que eu tenho que mudar. Porque aquele desespero, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vai morrer, sim. Só não sei quando. Eu também vou, você também vai, todo mundo aqui vai. É da lei. É para brincar com isso? Não. É para ser realista. Então, mudar o nosso modelo mental, mudar o nosso padrão mental, mudar o nosso conjunto de valores é absolutamente necessário para que a gente mude o nosso modelo de vida, a nossa vida, até a expectativa das coisas, né? Então, quando ele fala, vamos lá, quando ele fala que ele vem trazer essa informação e consolar, é agora. E aí que nós vamos falar do momento, né? Quando ele teria que vir esse... Deixa eu olhar a hora. Quando teria que vir esse novo revelador? É evidente que, na época que Jesus falava, os homens não se achavam no estado de compreender as coisas. Excluídos os preceitos morais, ou seja, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, isso desde Moisés todo mundo tinha capacidade de entender, era para não fazer. Agora, tinha muita coisa que ele não conseguia explicar. Por quê? Porque nós não tínhamos maturidade emocional e espiritual e também por uma outra razão super importante. A ciência ainda não tinha evoluído o suficiente. Como explicar evolução geológica se a geologia não existia? Tinha que ser criação em 7 dias, porque era o que dava para entender na época. Era uma alegoria. Como explicar afinidade se a química não existia? Foi existir quando? Se a gente olhar um pouquinho a história, essas coisas foram acontecer no século XVII, princípio do século XVIII, começou a geologia, estudar a Terra. Antes disso, gente, a gente não sabia nem por que estava aqui. Outro dia eu fiquei assustada que, fazendo um parênteses, que a teoria hoje comprovada das placas tectônicas e que existe aquele cinturão de fogo nas placas tectônicas, todo mundo fala disso hoje. Sabe quando isso foi descoberto? Entre a década de 80 e 90. Antes disso, a gente não sabia por que o vulcão estava ali. Por que tinha vulcão naquela sequência, naquela sequência? No Brasil não tinha vulcão. Por que não tinha vulcão no Brasil? Ninguém sabia. Só tem 50, 60 anos. Como é que Jesus ia explicar tanta coisa lá, 2000 anos atrás? Então, a ciência tinha que ser desenvolvida
para que a gente entendesse muita coisa. Como entender evolução sem ciência? Aí a gente fala, mas isso é coisa da ciência. Gente, ciência é coisa de Deus. Ou vocês acham que lei da gravidade é coisa do Newton? Não. Que lei da relatividade é coisa do Einstein, que Einstein inventou a lei da gravidade. Não, Einstein não inventou nada. O Newton não inventou nada. Aliás, ninguém inventa nada. Todo mundo descobre. Então, o Einstein descobriu a lei da relatividade. O Newton descobriu a lei da gravidade. Mas elas foram feitas por quem? Pelo mesmo que criou as leis morais. O mesmo. A lei de Deus. Então, as duas coisas tinham que andar um pouquinho para que a gente pudesse entender. Como é que eu ia entender? Como é que eu não ia acreditar no Adão e Eva se eu não sabia como é que a Terra tinha sido formada? Eu não tinha essa informação. Não tinha base. Então, é super importante entender que precisava andar a evolução emocional do espírito, a evolução intelectual do espírito, para que um novo conjunto de informações viesse. E foi isso que aconteceu. Se você olhar na cronologia das coisas que eu falei, as ciências começaram... O Newton descobriu a tal da lei da gravidade, acho que por volta de 1700 e alguma coisa. Então, se a gente olhar a história, você vai ver que a doutrina veio quando já tinha uma base mínima para entender as coisas, senão não dava. E à medida que a ciência evolui, a gente entende cada vez melhor. Elas precisam andar juntas. Por isso é importante estudar matemática, é importante estudar física. É chato, mas é importante estudar química, porque ajuda a entender o que nós estamos fazendo aqui. E ajuda a entender as leis de Deus. Então, não é para fugir da escola. Tá? Então, aqui, ó, conhecimento que só os progressos da ciência e que tinham que ser obra do tempo e de muitas gerações, que foi o que aconteceu. Ele já sabia? Lógico que sabia. Ele planejou tudo. Ele é o dono da escola. Aliás, o dono da escola é Deus, mas quem é o chefe da escola é ele. Ele é o diretor, como a gente chama, diretor... Não, Bedel não. Ele é o diretor. Bedel são todos os espíritos que trabalham para ele. Ele é o diretor da escola. Certo? Professores, espíritos de verdade. Alunos, nós aqui. Bons, acho que nem tanto. Aplicados, menos ainda. Tá? Mas vamos tentar entender o processo, né? O espiritismo vem na época predita, isso que eu expliquei, da ciência, etc., cumprir a promessa do Cristo. Então, preside o seu advento o Espírito da Verdade. E Jesus falou, ouçam os que tenham ouvidos para ouvir. Nós aqui, vamos ouvir o que ele está falando. Tá? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, por quê? Por quê? Porque fala sem figuras, não tem alegoria, não tem um Adão na história, não tem a serpente, não tem a maçã, não tem o pecado, não tem nada disso. Não tem nada disso. Explica tudo. Tudo o que precisa saber. Não tem mistério, não tem milagre. Depois a gente pode falar sobre isso. Não tem milagre. Infelizmente. Infelizmente não tem milagre. E, finalmente, vem trazer consolo aos deserdados da terra. Quem são os deserdados? Os menos favorecidos, aqueles que têm maior quantidade de problemas, né? Quem não tem menos recursos, seja de qualquer natureza. Né? E a todos os que sofrem. Consolo a todos os que sofrem. Nós, porque na terra todo mundo sofre. Não adianta dizer, não, tem um vizinho que não sofre, não. Olha, ele tem tudo. Eu olho para ele, eu queria... Você está lá na casa dele, sabendo o que está acontecendo lá? Você está dentro da cabecinha dele, dentro do coração dele, para saber o que está acontecendo lá? Então, você não pode dizer que ele não sofre. Porque a gente só vê a aparência. A Terra é um planeta de sofrimentos necessários, educativos. Né? E atribui causa justa e fim útil a todas as dores. Então, todas as dores têm uma causa justa e um fim útil. Não é castigo. Não é castigo. Opa.
O homem compreende que mereceu sofrer. Deixa eu ver se eu não pulei um aqui. Em relação ao sofrimento. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui, ó. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador. Explica por que se sofre e por que se sofre temporariamente. Esse negócio de sofrer inferno, sofrimento eterno, não existe. Explica que isso não existe. Sofrimento é temporário e ele tem um fim. Quando o fim foi atingido, o sofrimento acaba. Por isso é melhor trabalhar logo. Tá? Mostra-nos que a alma progride incessantemente através de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição. Esclarece sobre os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola como fé e esperança. Quando você entende, quando você sabe o que vai acontecer, quando você sabe por que está fazendo, você tem fé e tem esperança no futuro. Né? Acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, ou seja, do mundo espiritual. Em relação ao sofrimento, que é o que nos importa bastante, o Espiritismo mostra a causa do sofrimento, é aquela história, sujei o chão em experiência, em encarnação anterior, não foi agora. Né? Agora a minha mãe está mandando eu limpar, mas eu sujei antes. E agora eu não sei nem por que eu estou limpando. Mas com a doutrina eu vou entender isso. Né? Então, a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, e onde o homem expia o seu passado. Expia. Ele recupera, ele refaz, ele remenda, né, o que ele fez de errado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, e aí é a importância para nós, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade. Se você está... Aqui fazendo outra analogia, você vai no médico, o médico fala assim, olha, tenho que fazer uma cirurgia em você, porque senão você não vai sarar, não. Você fala, é cirurgia tem que tomar anestesia, tem que ir para o hospital, tomar anestesia, cortar, pós-operatório dói pra caramba. Ele fala assim, se você não fizer isso, você vai morrer. O que você faz? Faz. Em geral, faz. É a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, se alguém pega você na rua, você nem sabe que está doente. Se alguém pega você na rua, leva para o hospital e te corta, você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Quero sair correndo daqui. Então, gente, o médico é Jesus. Ele fala, olha, você tem essa e essa doença. Você precisa disso. Vai doer? Vai doer. Vai doer. Tem alternativa? Aí você pergunta para o médico, tem alternativa? Ele fala, não. Você fala, então manda ver. Não é assim? É assim, também, aqui. Certo? O homem compreende que mereceu sofrer, acha justo o sofrimento, o que não é tão comum assim, mas a gente vai chegar nessa conclusão com o tempo. Né? Sabe que lhe auxilia o adiantamento e aceita sem reclamar, como o obreiro que aceita o trabalho para ganhar o salário. Também a gente, né? Quantos de nós tem um trabalho difícil, mas precisa do salário, então trabalha e vai em frente. É a mesma coisa, né? O mesmo processo. O Espiritismo da fé inabalável, a gente começa a enxergar as coisas mais do alto, quando você percebe que você não está numa única vida, que você tem vidas sucessivas, que você já teve vidas, que você vai ter outras. Você começa a enxergar a coisa mais do alto. É como se alguém te explicasse de uma forma mais panorâmica. Olha, você está aqui, mas você já esteve aqui, agora você vai para cá. Para ir para cá, você tem que fazer isso. E isso acalma a gente. E faz com que a gente haja em benefício do objetivo. O Consolador, como Espírito da verdade, teria, pois, que dar ao homem o conhecimento da sua origem, né, o conhecimento de como nós fomos originados, a necessidade da nossa estadia na Terra e o nosso destino final, espalhando por todo lado a consolação que vem da fé e da esperança. E tudo isso porque explica, porque mostra, porque dá informação para a gente. A doutrina espírita nos dá a fé inabalável do futuro, que mostra em detalhes que a vida continua após a morte,
pois o espírito é imortal. Então, a gente, quando você fala assim, quando eu morrer, você não fala mais assim, quando eu morrer. Você fala assim, quando eu desencarnar. O cara olha para você e fala assim, porque eu não morro, eu desencarno, você também, tá? Então, o que vai acontecer conosco? Eu largo este corpo e continuo a vida. Mas e lá no plano espiritual? Continua quase igualzinho aqui. Quando todo mundo aqui lê a doutrina, lê os livros do Chico Xavier, vai entender que a vida lá é muito parecida que aqui. E que aí vai para lá e volta. E vai e volta. E a mesma coisa aqui, entrar num ano escolar e sair do ano escolar. Entra no outro ano escolar, sai do outro ano escolar. Quando você chega no primeiro ano do ensino fundamental, você não tira o diploma e foge da escola. Se fugir da escola, vai ficar ignorante, né? Mas isso aí é uma analogia só. Então, nós estamos num ano escolar, desencarna, vai para outro ano escolar, volta para outro ano escolar, e vai assim, e assim vai, até tirar o diploma final, que é espírito evoluído. Ok? Espírito imortal. Outro ponto do nosso mindset que tem que ser ajustado. Quando que o Espírito da Verdade apareceu pela primeira vez? No dia 24 de março de 1856, se comunicou com Allan Kardec, um dos espíritos, o primeiro, do espírito da Falange da Verdade. Quem quiser conhecê-los todos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese e o livro da mediunidade, né? Todos eles aparecem lá, são muitos que aparecem com o nome e tem muitos que aparecem como anônimos. Isto é o Espírito de Verdade, o Espírito Santo. O conjunto de professores que Jesus convocou para vir à nossa escola terrestre e nos orientar. Ok? Está aí, o Espírito Santo, que muita gente conhece, né? Com o símbolo da pombinha, não é um espírito, é um conjunto de espíritos. Gente, é isso que a gente tinha para hoje, tá? Que a gente possa pensar e buscar a informação. E fazer os ajustes necessários na nossa vidinha aí, para seguir em frente. Ok? É isso aí, gente. Vamos agora fazer a nossa oração de encerramento. Assim, com o coraçãozinho bem alegre, né? Porque a gente sabe que não está sozinho, que está cercado de gente que gosta da gente, que está cercado de vibração positiva, que vai incutir em nós coragem, força, intuição, muita intuição, para saber o caminho que nós temos que seguir. E assim, Jesus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, dividindo com todos os nossos irmãos as informações que o Senhor nos forneceu. Explicando, Senhor, o teu plano divino de nos conduzir à felicidade eterna. Que nós possamos ser alunos aplicados, alunos dóceis, alunos que realmente entendam a necessidade, a importância de tudo o que vem do alto para a facilidade da nossa vida. Que possamos pensar nos nossos sofrimentos e dificuldades com outra cabeça, pedindo ajuda para que a gente possa superar a dificuldade. Porque a dificuldade é necessária e ela não será tirada de nós enquanto não fizer o seu objetivo. Que o plano espiritual, que os nossos mentores da casa, que os nossos mentores particulares nos ajudem a ter forças para superar tudo o que precisamos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.